Olá, sou Melissa Azevedo, advogada especialista em direito das famílias e sucessões. Aqui é mais um vídeo para o meu canal de mentoria e prática em direito de família. Minha mentoria, ela é, no primeiro momento, esses vídeos disponibilizados no YouTube. Segundo momento, análise do caso prático com o meu cliente mentorado. Então, se você tem um caso que está aí tirando sono, manda aqui embaixo para mim no meu e-mail, a gente conversa, passo o preço da mentoria e eu analiso todo o caso, dando várias opções para você e chegando num resultado que seja favorável para o seu cliente. Hoje eu vou falar com vocês sobre distingue ou técnica da distinção. Muitas vezes vocês vão pegar me olhando para o roteiro, porque é difícil falar distingue. Mas enfim, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente hoje é que jurisprudência, vamos pensar que jurisprudência, né? Nós precisamos muito da jurisprudência todo dia, né? E nós temos muito em mente, né? Que um caso que aconteceu X coisa, no caso aconteceu outra mesma X coisa, temos duas situações totalmente semelhantes, a jurisprudência se aplica e a decisão tem que ser o quê? Igual, porque caso A e caso B, ambos aconteceram a mesma coisa, então temos que ter a mesma resposta jurisdicional. Ok, e por isso a jurisprudência, né? A teoria da distinção, ela tem relação direta com essas decisões que nos espantam, porque são tão divergentes, sendo que já tem até jurisprudência consolidada e sendo que as situações seriam totalmente iguais. Mas é bem simples de entender. Muitos autores até complicam, utilizam juridiquês para explicar, mas é muito tranquilo e vocês vão ver que vocês vão pegar rapidinho. A teoria da distinção, ela disciplina que, basicamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, se uma coisa é uma coisa, outra coisa, numa coisa não se aplica a jurisprudência dominante que a gente tem esse conhecimento até então. Ah, Melissa, mas eram basicamente similar, a mesma coisa. Sim, pode ser basicamente a mesma coisa, mas a gente tem que analisar palavras que foram ditas, colocadas e analisar a situação em concreto, né? Então, um exemplo que acho que pra gente na área de família é o melhor exemplo para difundir o distingue ou a teoria da distinção, que é a questão do abandono afetivo e o abandono de cuidado. Muitos sites, eles propagam isso, tal pessoa recebeu indenização por abandono afetivo. Outros tantos, a indenização por abandono afetivo foi negado. Por quê? Em alguns casos, há indenização por abandono afetivo, em outros não. Aí que tá o distingue. Uma coisa é um processo de abandono afetivo simplesmente porque o pai que pagou a pensão e tudo mais não demonstrava amor, era mais frio, teve uma outra família, mas sempre pagou a pensão, ligou eventualmente e tal. Mas não foi um pai totalmente presente. Ninguém é obrigado a amar o filho, infelizmente. Deveria ter uma coisa ali que, nossa, não, vou amar e vou proteger, mas não. Então, o distingue, ele eu nunca vou conseguir falar essa palavra direito, gente. A teoria da distinção é isso. Ela analisa esses prós e contras do processo, semelhanças e diferenças e tudo mais, para ver que, uma situação aconteceu tal coisa. Numa situação, há abandono afetivo mesmo. Tipo, ao pai, ele não amava, não era presente, não nada. Mas não é obrigado necessariamente a amar. É obrigado o quê? A cuidar. Então, por que uma ação de abandono afetivo, por mais que, né, a gente saiba que, a criança sofreu e tudo mais, só uma saudade do pai, não tem tanta procedência na justiça quanto uma outra ação por abandono afetivo. Porque, às vezes, nessa ação de abandono afetivo que foi procedente, não era abandono afetivo, era cuidado. Então, às vezes, a gente tem que se pegar nessas nomenclaturas e ver que às vezes a ação de abandono afetivo, que é puramente abandono afetivo, ela vai ser negada. Mas a ação que talvez também foi nomenclaturada como abandono afetivo, mas ela é um abandono de cuidado, um abandono material, uma indenização por ausência de cuidado. Essa aqui vai ser procedente, essa vai ser improcedente. Porque cuidado é indenizável, amor não é. Então a teoria da distinção, ela é basicamente isso. Ela entende que há afastamento dos precedentes baseado nas peculiaridades do caso em concreto.
Portanto, é sempre de extrema importância a gente acessar as íntegras da jurisprudência que a gente está colocando, até porque, assim, não adianta colocar uma jurisprudência achando que o juiz não vai ler, principalmente nesses casos novos pra gente do direito de família, e achar, não, o juiz nem vai ler, e vou colocar uma jurisprudência lá qualquer. E às vezes até um caso que o juiz conhece ou julgou. É muito importante a gente ficar atento a quem é o juiz da vara, quem às vezes está tendo juiz substituto, pra gente não acabar pegando uma própria decisão dele, colocando uma decisão que não era aquilo que ele queria dizer, enfim, que o que ele disse não condiz com o que eu quero dizer, enfim, cuidar muito com as jurisprudências que a gente coloca e sempre ficar de olho na íntegra. Aqui em Santa Catarina a gente está passando por um problema que eu espero que se resolva logo, que a gente não tem acesso mais à jurisprudência na íntegra, a gente só tem acesso à ementa, então já fica muito mais complicado pra gente usar a técnica da distinção, mas é extremamente importante ficar de olho nisso e sempre que possível aplicar a teoria da distinção para afastar os precedentes que sejam ruins pra gente, mas também não fugir da casinha, né? A gente tem que analisar, ver se o real fundamento de cada ação é necessariamente aquilo que está sendo transposto ali no nome na nomenclatura da ação. Então, muitas vezes a ação que supostamente seria abandono afetivo é abandono material, ausência de dever de cuidado e tudo mais, e por isso foi procedente. E cuidar muito também quando a gente fala disso para os nossos clientes, porque é muito fácil eles pegarem na internet decisão concedeu indenização por abandono afetivo. Ah, não, mas olha, em tal lugar deu, então vou cobrar do meu cliente para entrar com uma indenização por abandono afetivo, porque não compensa fazer pelo êxito, inclusive vou dar mais um prejuízo para o meu cliente. E não só um prejuízo no fato dele pagar, mas um fato de um prejuízo emocional dele lá, com uma ação nova, inclusive. Espero que talvez quando esteja ouvindo esse vídeo não seja mais tão nova, mas que seja sobre abandono afetivo, sendo que o judiciário não regula o afeto, só regula o cuidado. Então, isso é só um ponto, porque existem N outros tipos de ação em todas as searas do direito que a técnica do distinguish é aplicada e sempre temos que estar de olho nisso. É muito importante analisar a jurisprudência na íntegra para sempre estar tentando afastar esses precedentes caso não seja bom, ou trazer o precedente para o juiz analisar e ver que não, realmente, esse caso já teve outras indenizações, jurisprudência é isso, a gente tem que tentar sempre entregar a mesma resposta de acordo com o caso concreto para o jurisdicionado. Então, se num caso realmente extremamente similar foi dada essa decisão, o juiz tem que seguir, afinal, jurisprudência, né? Ainda mais quando é alguma coisa mais vinculante. Então, é basicamente isso, gente. A técnica do distinguish não é nada mais do que isso, como muito autor por aí usa juridiquês para transformar num bicho de 7 cabeças, mas é basicamente saber que a gente tem que analisar o caso concreto e analisar a jurisprudência para ver se essa jurisprudência se adapta no nosso caso ou não. Não simplesmente jogar lá jurisprudências e não, tá tudo certo. E cuidar, claro, com cada palavra que a gente coloca, porque muitas vezes eu posso perder um processo por estar usando a palavra errado ou por, nesse caso, pedir um abandono afetivo, sendo que na verdade eu talvez conseguiria a indenização procedente por um cuidado. Então sempre pensar, sempre estar atento e aí tendo alguma dúvida sobre o assunto, manda um e-mail aqui para baixo para mim e a gente vai conversando, tá bom?